Pessoal, as redes da revista Timeline foram derrubadas. A qualquer momento, o YouTube da revista Timeline pode ser derrubado. Para quem não acompanha, para quem não sabe, a revista Timeline é um projeto do Lacombe que tem como convidados o Max Cardoso e o Alan dos Santos. O projeto é de titularidade do Ernesto Lacombe. Vamos colocar o print da notificação que eles receberam do X. Então vamos lá. Conta retida no X, prezado usuário, em estrito cumprimento às obrigações aplicáveis aos provedores de aplicação de internet nos termos da Lei 12.965 de 2014, nós estamos aqui para lhe informar que a sua conta no X, @RedeTimeline, é objeto de ordem de bloqueio integral proferida no âmbito de um processo em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos fornecer informações adicionais sobre o processo nem dar conselho legal sobre como você pode proceder. Caso seja do seu interesse, você pode entrar em contato com o advogado para este fim. Atenciosamente, X Legal, o time legal do X. Eu quero começar trazendo essa questão para o professor André. Professor, a gente está... É o que eu falo, né? Tem muita gente que martela que... agora o Alexandre de Moraes arrefeceu, ele está muito quieto, ele está com medo, do Trump. E a nossa realidade é outra, né, professor? Ali eu acho que a notificação, talvez, em vez de nós não podemos dar conselhos legais, deveria ser nós não conseguimos. Aliás, podia ter depois, vírgula, ninguém, aliás, consegue dar conselhos legais. Ninguém nem sabe o que está acontecendo nesse caso e em tantos outros. Infelizmente, essa é a realidade do país e é o que você bem falou. A gente tem visto nos últimos dias um protagonismo do governo, então parece que é uma dança, né? É uma espécie de valsa que o governo dança com o STF. Num dia um fala uma bobagem, no outro dia o outro é que fala. Num dia um pisa no nosso pé nessa valsa, no outro é o outro que pisa. O STF pisa num dia, o governo no outro. Mas eles seguem essa dança macabra porque é uma dança autoritária e censória. Eu duvido que o pessoal da revista saiba qual é a razão dessa restrição e duvido que consiga saber. Tem sido assim desde 2019. Isso eu falo de carteirinha. Eu fui o primeiro advogado dos inquéritos das fake news, quando em abril de 19 a revista Cruzoé foi censurada por conta da capa O Amigo do Amigo de Meu Pai, que fazia referência a um dos ministros do STF. Desde lá, é esse o modus operandi, ninguém sabe o que está acontecendo, e a gente tem visto isso recentemente ser também pauta da imprensa, vazamentos seletivos, impedimento dos advogados terem acesso aos autos, tudo isso já existia lá em 2019, tudo isso está acontecendo no país há 6 anos, debaixo do nosso rosto, debaixo dos nossos olhos, debaixo das nossas barbas, e nós temos de nos acostumar a isso, e ainda temos de aguentar o governo dizendo que falta dignidade a deportados, falta dignidade ao povo brasileiro que está aqui no Brasil, falta dignidade constitucional a nós. Não adianta olhar seletivamente a ninguém, porque quem faz um olhar seletivo, governos que fazem olhares seletivos, são governos que não são democráticos. Democracia é algo que se oferece a todo mundo. Como é que você impede uma revista de circular? Porque você, com isso, impede todas as ideias da revista de circular. Veja só a lógica em você restringir a conta da revista. Você impede que tudo o que a revista diga seja passível de chegar nas pessoas. Então, o pressuposto, ainda que a gente, por hipótese, diga, não, foi cometido ali um ilícito numa fala tal, ou foi cometido ali um ilícito numa página tal de uma certa revista. Você retira tudo. Isso por si só já é censório. E outra, se houve um suposto ilícito, aquilo tinha que ser investigado, aquilo tinha que ser alvo de um processo, e lá na frente, caso depois de todo o contraditório, em última instância, que hoje é a primeira, que é o STF, se chegasse à conclusão de que houve um ilícito, possivelmente, não é obrigatório, possivelmente aquilo deveria ser alvo ou não de uma exclusão. Mas veja, a gente parte do final para o início.
Então a gente começa na última instância e o primeiro passo é excluir tudo. Isso é uma lógica censória que se normalizou. As pessoas se acostumaram. Essa mensagem do X, Marco, infelizmente, é uma mensagem rotineira nesses últimos 6 anos aqui no país. Nós nos acostumamos com uma tortura constitucional. É isso que nós temos no país. Uma tortura constitucional promovida pelas nossas cortes, por quem deveria ser a suprema protetora das nossas liberdades. Só um último ponto, que eu acho que é importante. A gente tem visto, ontem saiu uma notícia do vice-presidente norte-americano dizendo que eles vão proteger a liberdade de expressão, ou obrigar as plataformas a não censurarem. Aqui no Brasil, a gente obriga as plataformas a censurarem. Então, essa lógica é totalmente invertida. A Constituição trata a liberdade de expressão laica, trata a liberdade de expressão da seguinte forma: as cortes constitucionais servem para promover a liberdade. Promover, elas estão lá. Os juízes constitucionais, o STF, a função deles é permitir a fala, é promover, estimular a fala e impedir a censura. Eles são os controladores do discurso. Então, a gente virou de ponta cabeça a Constituição, é uma tortura mesmo, virou de ponta cabeça a Constituição, botou no pau de arara e fica socando a Constituição dia e noite. E quem, infelizmente, faz isso hoje são os próprios juízes, que deveriam ser os primeiros a proteger a própria Constituição. É censura por toda parte, né, André? Censura por toda parte, como diz o meu livro. Infelizmente, um livro que eu publiquei ano passado e permanece mais atual do que nunca. Eu até brinco essa história do seu primeiro, que eu conto ali os bastidores, fazendo aqui um jabazinho, eu conto ali os bastidores do início dos inquéritos das fake news, um diário de bordo desses inquéritos, e segue atual, eu sempre digo, porque eu fui o primeiro advogado dos inquéritos das fake news, e como não haverá um último, então sempre será atual. É incrível, mas nós construímos no país uma lógica perversa constitucional. E as pessoas estão aí preocupadas se colocam algema ou não em gente que migra ilegalmente. Pô, pelo amor de Deus, é o fim da picada. É o fim da picada e eu gostei da expressão tortura constitucional, né? É a tortura que o guardião da Constituição faz para, né, que precisa, né? Ele precisa torturar. E o motivo é Alan dos Santos, né? É mais do que o motivo necessário para o Alexandre de Moraes derrubar qualquer coisa que ele quiser. Adriles, eu vou juntar aqui. Oi. Marco, desculpa, mas só dizer isso, ainda tem esse ponto. Realmente, a gente criou no Brasil uma espécie de arca da aliança, que ninguém pode chegar perto. Então, tem algumas expressões aqui, eleição, etc. Tem algumas expressões que não se pode falar, nem criticar e nem questionar. E existem algumas pessoas que não podem mais falar. Né? Você mencionou uma delas, o Monarca é outra, e o Felipe Martins, enfim, tem algumas pessoas que estão eleitas como uma espécie de sei lá, espantalhos dessa liberdade, né? Como se eles fossem o bode expiatório, melhor dizendo, desse período autoritário. Acho que é importante lembrar que o Alan dos Santos, o caso dele, repercutiu nas matérias do Glyn, na Folha de São Paulo. Se eu não me engano, a expressão jagunço saiu da parte referente ao Alan, não? Eu não lembro se era Alan ou... sim, dos Estados Unidos. Mas eu não lembro se era Constantino ou Alan dos Santos. Eu preciso só lembrar desse detalhe. Porque eu lembro que ele falou, põe um jagunço aí no avião, pega esse cara. Então, porque até onde eu me lembro, no caso do Alan, eles estavam indignados porque eles não conseguiam acionar a Interpol, porque colocava o alerta e ninguém respondia, e estavam falando que os americanos não queriam fazer nada, porque que lá o que ele fez não é crime, né? Eles simplesmente chegam na conclusão de que são só opiniões, não é crime, e aí eles não dão a mínima, porque a gente tá mandando aqui pro cara. Então, eles estavam indignados por não conseguir perseguir, prender e censurar um cara por crime de opinião, que nos Estados Unidos, onde ele reside, não é crime.